equipe das ideias, muito bom estar aqui compartilhando aqui na sua tela um assunto tão importante e tão recente aqui para o nosso município. Figuras rupestres, desenho rupestre, o que isso pode impactar na nossa cultura, economia, história, enfim, há uma gama de ramificações desse tema que pode abranger de forma positiva para o nosso município. E além disso, eu não poderia deixar de trazer André e Naivan Honório, pessoas o qual estavam a passeio, nada que imaginava a fazer essa descoberta, algo comum, mas não vou falar por ironia do destino. Por coincidência do destino, eles fazem essa descoberta aí, que sem sombra de dúvidas pode, e eu acredito que haverá uma mudança significativa para o nosso município. E os mesmos vão relatar aqui de forma muito mais técnica, especializada, toda essa aventura, todo esse processo, para que vocês, telespectadores, para que você, equipe da Casa das Ideias, possa compreender muito mais sobre esse tema, sobre esse conhecimento, porque a Casa das Ideias, além de trazer pessoas populares, pessoas técnicas, a gente também traz assuntos cômicos para fazer esse balanceamento de conteúdos. Eu não quero aumentar minhas delongas, quero apresentar aqui os mesmos, né, ao qual já foi comentado no início da minha introdução. Eu quero, além disso, que os próprios possam falar um pouco mais de sua pessoa como profissional, do seu dia a dia. Pessoal, seja muito bem-vindo ao estúdio da Casa das Ideias. Muito obrigado por ter aceitado o convite da House. Por favor, as suas considerações iniciais. Olá, Kainan. Quero agradecer aqui o convite, né? Uma honra estar aqui participando do seu podcast, já consolidado aqui na nossa cidade e na região também, né? Amém. E eu já sou um pouco conhecido, mas como sua audiência é grande, né? A gente vai se apresentar aqui para um público que já não conhece a gente ainda. Eu sou professor, né? Sou historiador, trabalho aqui no município de Tucano, né? No Colégio Estadual Tempo Integral, e trabalho também em Ribeira do Pombal, né? Também no Colégio Estadual. E nas horas vagas a gente agora virou aventureiro, né? Já estão me chamando de Indiana Jones de Tucano. E aí a gente tem muitas novidades para estar contando aqui, para a gente estar batendo um papo, para informar também a população de uma forma descontraída, né? De um bate-papo aqui. E agora meu parceiro aqui também, Honório, que está junto nessa nossa empreitada, ele vai também fazer a apresentação. Então, galera, eu que agradeço, né, pelo convite. Senti muito prazer e satisfação de André, né, que me convidou, que eu não entendo nada de história, né? Então, algumas pessoas já me conhecem. Eu cheguei aqui em Tucano em 2012, já passaram 12 anos, né? Já vai para 13 anos. Então, pessoas que me ajudaram. Então, comecei aqui do zero, um agente funerário, né? Aí depois foi pro Crédito Amigo, e depois empresário, e aí a gente começou a empreender. Então a gente tem meu escritório hoje, seguro, consórcio, pousada, lavanderia. E aí André já me botou nessa, de desbravar e aventurar em Tucano, né? Que a gente identificou uma cidade rica, né? Que é Tucano. Então eu sempre falei para ele o seguinte: eu que agradeço pelo convite, porque já comecei até a gostar do negócio, né? Então assim, o podcast já se considera consolidado, né? Em Tucano, as pessoas gostam, respeitam, ouvem, comenta, compartilha. Então é isso, a gente está aqui para somar e agregar. O nosso foco é trazer renda para o município, trazer desenvolvimento. Então, que sempre foi um município esquecido, não precisa nem eu falar sobre isso, porque a gente está na cara, né? Então a gente vai pedir ajuda ao poder público, à população, para que a gente possa avançar nisso, né? Perfeito. E André, ele tem um papel muito importante, que é cada descoberta, cada viagem que a gente faz, a gente pega um quadriciclo de um emprestado, pega de outro. Então, a parte boa é que todo mundo está fazendo sua contribuição e está acreditando. Então, a gente não vai descansar enquanto a gente não colocar esse negócio para rodar. É isso. E Kainan, e você
tem um papel muito importante também em trazer a comunicação para a população e para o mundo, né? É isso aí. Obrigado aí pelos elogios de ambos. Mas antes da gente adentrar com mais detalhes do nosso bate-papo, eu queria agradecer aqui em nome da Invictus Vidro, nossa patrocinadora oficial, que acredita no nosso projeto, que está aí há mais de um ano consolidada com a Casa das Ideias. Então, pessoal, se você pretende reformar ou construir e precisa trabalhar com vidros, box e dentre outros serviços que esteja alinhado com a Invictus Vidros, como esquadrilhas, né, de alumínio, procure os mesmos, pois são excelentes profissionais. É tanto que a gente também é cliente dessa empresa aí que está consolidada no mercado tucanense e região. Pessoal, vamos engajar aqui no nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez pelo elogio, obrigado mais uma vez por contar um pouco da história de ambos. Eu queria saber aí como foi que surgiu, né, esse interesse, né, pelas gravuras rupestres e a importância dessas gravuras para a história do nosso município. Então, a gente começou sendo convidado, né, para a gravação do programa Panela de Bairro, da TV Bahia, onde a gente ia fazer a visita de alguns pontos turísticos aqui do nosso município, né, acompanhando as gravações. E Honório também foi convidado, né, trouxe os quadriciclos para a gente fazer as trilhas. Foi nessa ocasião que, na verdade, a gente se conheceu, né, não tinha muito contato. E aí, só que nesse programa a gente nem passava pela nossa cabeça nada de gravura rupestre, nada disso, né? Só que a gente fez uma brincadeira, subindo ali a Serra da Santa Cruz, a gente pensando já a questão assim, do turismo, e aí tem lá, infelizmente, um tema que a gente vai abordar um pouco mais na frente, mas o pessoal coloca lá seu nome, né? Datas nas pedras. Aí a gente fez uma brincadeira, né? Puxou uma brincadeira. Vamos dizer que isso aqui é gravura rupestre, quando a gente trouxe lá o pessoal, né? Que não tinha nada a ver, que eram coisas atuais. E aí isso ficou, né? Tal, a gente gravou o programa, tal, cada um foi pro seu canto e tal. E aí depois, já alguns dias depois, eu fui fazer uma trilha com 2 casais de amigos, né? E aí lá no Marizá também. Só que em outra localidade, não subindo a Serra de Santa Cruz, em outro lugar ali. E aí, quando a gente estava indo, eu estava mais para trás, né, sedentário. O pessoal foi mais na frente e eu atrás. E aí tinha um proprietário ali de uma roça, né? Tava manejando ali o gado e aí pulou um garrote, pulou a cerca, né? Uhum. E aí pegou o corredor, saiu. E aí o pessoal também saiu correndo, né, do garrote, e o dono abriu o cochete e pegou o cavalo para ir atrás desse garrote, né, que já tinha se debandado lá. Aí, como eu vim atrás, o cochete ficou aberto e aí tinha um rochedo assim, né, um paredão. Aí eu entrei, né, curioso, só entrei assim porque achei bonito. Aí quando eu tô olhando assim para cima, cara, eu vi uns símbolos assim, como o pessoal chama Desenho, né? os desenhos, parecendo uma pata de ave, né? Com três dígitos que a gente chama. E aí o que acontece? Eu olhei assim, aí procurei, né? Se tinha nome de alguém, se tinha alguma letra, algum número que fosse atual, que fosse conhecido. Uhum. Aí, Tipo uma brincadeira de alguém. de alguém, né? Se alguém tinha colocado ela ali. E aí me inquietou, rapaz, isso aqui não é nada que a gente possa fazer e entender o que é isso aqui. Aí tirei as fotos e aí eu tenho 2 amigos, né? Leandro, que ele trabalha com o parque eólico, funcionário lá, e Felipe Salles também, que é arqueólogo de Araci. Aí mandei para eles, né? E aí eles sinalizaram, rapaz, isso aí é gravura rupestre. E aí eu digo, opa, e mandei pro IFAM, né? E aí nesse tempo, enquanto eu estava esperando a resposta do IFAM, aí eu conversei com um proprietário de uma roça lá também na região, no Marizá, que é Gilmar Amorim. Aí mostrei a foto para ele, rapaz, eu tenho isso aí tem lá na minha propriedade. Aí foi que falei com o Naivan, ele conseguiu quadriciclo, porque é de difícil acesso, né? A gente chega até um ponto,
depois não dá mais para ir. Tem que... Ou vai de quadriciclo, moto, tração animal, né? Moto Exato. é ruim. Até moto acho que mesmo? Vai não. porque o Areião é muito, muito grande. E aí nisso, cara, a gente foi lá, já tem a parte da aventura, né? Já no quadriciclo, nosso piloto de fuga aqui. Piloto de fuga. E aí quando a gente chegou na propriedade dele, cara, até ele mesmo a gente foi descobrindo no momento, né? Porque a gente ia andando, e de acordo com que a gente ia andando, ia aparecendo mais e mais e mais. Quando a gente se deu conta, cara, era um mural, assim, um paredão repleto de gravuras, né? Nesse primeiro lá que eu tinha visto, né, por acaso, tem algumas, mas... Com uma pequena tela. É uma pequena tela, né? Mas esse segundo não, cara. Esse segundo é um paredão, assim, parecendo um templo religioso mesmo que foi feito, né? Tem coisas ali que eles têm uns riscos, assim, depois a gente vai mostrar nas imagens para o público ver. Uhum. Eles, como se fosse o tempo, tipo inverno, verão. É um negócio muito... As estações. As estações, que não tinha meteorologia, né? Não tinha estudo para isso. Nem relógio, né? Nem relógio. Então, assim, um paredão enorme e alto, muito alto e cheio, muito... Eu acredito que ali só está preservado porque é de dificuldade de acesso. Porque eu falo por mim, quando era mais novo, eu tinha cultura de chegar lá e botar meu nome, né? Todo mundo já fez isso. Ia no buraco do vento, todo mundo fazia botar isso. Botar o né? nome lá e o tempo, tipo, 10 de Datar, 10, né? Passou por aqui. Então a cara de André era mais bonita, quase chorando, isso não parece. Mas é uma sensação que eu acho que a população tem que compartilhar, porque é muito gratificante, assim, porque é uma coisa que você vê tão distante, né? Às vezes você vê ali na escola, tá numa aula de história ali, mas nunca vai passar pela sua cabeça. Uma coisa é você ver no papel e ver pessoalmente. Seria também interessante, tipo, as escolas, né, do município, sim. A qualquer momento, a depender da série do aluno, faz um breve relato e com essa descoberta pode fazer uma visita técnica. Eu acredito que dá pra gente chamar a Secretaria da Educação pra gente fazer um cronograma e levar essas crianças, até porque assim, conscientizar, até para as pessoas entenderem que tem que preservar, entendeu? Que a gente, às vezes, tem as pessoas maldosas, às vezes faz porque quer desmanchar, às vezes faz porque acha bonito que tem que fazer o nome. Então, a gente pode fazer esse cronograma e tá levando lá, ver o que é de mais fácil acesso, que a gente descobriu agora na terceira edição, né, que a gente foi. A gente descobriu mais uma lá que é mais fácil de acesso, que é no Marizá, na Serra do Marizá. A gente subiu, a gente descobriu lá. Então, assim, até pro pessoal entender e ver como funciona, ver que se fosse pra gente fazer, não faria igual, entendeu? Uhum. Faria. É um negócio impressionante mesmo. E aí a gente tem que, só para sinalizar para a população que a gente tem algumas etapas, né? A etapa da visitação, ela vai ser um pouco mais adiante, porque a gente tem que fazer algumas coisas antes, né? A gente precisa marcar, caminhar para o IFAM, fazer análise, né, e tal. E aí a gente precisa depois estruturar melhor essa visita, né? Ter um guia, né, para acompanhar. A gente fez um estudo aqui no município, a gente tem possibilidade de fazer 10 passeios. No dia? Não. A gente vai fazer 10 passeios, a gente vai conseguir vender 10 passeios para o turista. Ah, sim. Então, a gente disse, você vai para Marizá, já fez um passeio, vai para tal lugar, outro passeio. Entendi. Então, a gente vai criar um roteiro. Vai junto com a prefeitura, o setor do turismo, e a gente vai remarcar, treinar esses guias. Vamos fazer o city tour, contar a história, porque assim, eu tenho pousada, eu sei a dificuldade, e as pessoas vêm Tucano, mas você conhece Tucano? Não. Por quê? Ninguém fala. Realmente. Ninguém fala a história, ninguém fala como começou. Então, o turismo ele é esquecido. Quem tem pousada no Jorro é carente, sabe como que eu estou falando,
que as pessoas não verem, tipo assim, você foi pra água, não sabe nem a história da água. Só uma vez, engraçado, eu tava tomando banho lá no jogo e aí tinha uns turistas lá falando, será que isso aqui é um vulcão aqui embaixo? Então, assim, pra mim, assim, é muito... Eu considero praticamente tucanense e é muito doloroso, porque você chega em Maceió, chega em outras cidades, você consegue entender a história de lá. Identificar, né? E por que Tucano a gente não consegue entender a história daqui, sendo com um município rico? Sim. Rico, de histórias É bonitas. um oásis, né? Então você chega naquele marizá, aquele paredão que parece a Chapada Diamantina. O pôr do sol lá é muito top demais. O buraco do vento nem se fala. Eu tenho uma foto que ninguém disse que é lá. Entendeu? Cachoeira do Inferno, né? Então, assim, a gente tem uma possibilidade de a gente fomentar o turismo, trazer renda, emprego, melhora para todo mundo. Se a gente conseguir manter o turismo aquecido semanalmente, diariamente, então todo mundo ganha, pô. Todo mundo. Perfeito. Meu diretor, me dá um retorno de imagem para ter a gente ter aqui um entendimento das posições das câmeras, por gentileza. Mas diante disso, a gente falou da descoberta e como foi esse processo, como é que está a questão do IPHAN, tem algum laudo para dar a devolutiva, a questão do município, como é que está toda essa conjuntura de elos? Então, como eu disse, né, na primeira descoberta eu já acionei o IPHAN e depois eu mandei material das outras duas, né, que a gente tinha feito. E aí, esse laudo ele já foi feito pela equipe técnica do IPHAN, mas eu tô aqui já ansioso para receber, porque já já tá lá concluso, né, para tá, mas eu tô esperando aqui meu e-mail. Acho que até ao final aqui da gravação pode ser que esse e-mail chegue aqui com esse laudo, assim, que na verdade, né, como a gente consultou já 4 profissionais de arqueologia, porque assim, ainda tem pessoas sem acreditar. Né? A gente vê ainda que tem alguma desconfiança, assim, mas não é o André que está afirmando, falando, né? A gente já consultou, inclusive o Bambambam da arqueologia na Bahia, né? Professor Carlos Echevarne, que ele é o diretor do núcleo de arqueologia da UFBA, né? Da Faculdade Federal, e ele as imagens que a gente passou para ele, né? Ele já demonstrou interesse e já sinalizou atestando que realmente são gravuras e pinturas rupestres, que depois a gente vai fazer essa diferenciação aí mais para frente, né? Então, e além disso, ele se colocou, ontem eu tive uma reunião com ele virtual, né? A gente passou mais de 1 hora batendo papo e assim, cara, abriu minha mente. Deu uma virada de chave. Deu uma virada de chaves, assim, surpreendente, assim, porque é uma pessoa que já trabalha com isso na Chapada Diamantina e ele, assim, como diz a história, ele tem a mina do ouro, né? O mapa da mina do ouro, porque ele já fez esse trabalho, né? Na Chapada Diamantina e já associou a parte de pesquisa científica com a parte do turismo, né? Sim. Da economia, né? Ele tem essa perspectiva mesmo de que uma coisa trabalha paralela à outra, né? E você citou quando a gente estava conversando para fazer esse podcast, você deu um exemplo muito de importância de nível nacional. Um estudante da década de 70, né, lá de São Paulo, que veio aqui para o Nordeste, que hoje é Tocantins? No Piauí. No Piauí. Isso. É uma referência sobre essas gravuras, né? Com certeza. É a Niede Guidon, né? Ela saiu lá de São Paulo, se debandiu lá pro Piauí. Naquela época nem estrada não tinha, né? É uma dificuldade imensa. E hoje é um polo de arqueologia, né? Do mundo inteiro, né? O mundo inteiro vai para lá para pesquisar. E assim, a gente não está nesse nível, né? Até porque lá, década de 70 para cá, né? 50 anos de pesquisa. A gente começando agora de forma informal. De forma informal, mas sem sombra de dúvida pode ser pegar como referência para adaptar, né? Vamos brincar e aí agachou, né? Exato. Mas quando a gente acredita, né, que com um direcionamento mais
técnico, Sim. né, a gente consiga já encontrar mais registros e possivelmente ser um sítio de grande porte aqui em Tucano, né? É engraçado você observar o olhar do cientista, do técnico, né, com conhecimento. É diferente. É diferente demais. A gente tá indo pelo quê? Pelo boato. Tem um boato que tem alguma coisa, a gente vai. Mas ontem, né, conversando com o professor Carlos, ele já me deu uma perspectiva diferenciada. Quando você fizer, você tem que anotar os pontos cardeais. É norte, onde está o norte, sul, leste, oeste, para você comparar. E aí você vai pegar um ponto e outro para você ver se a rota que eles estão fazendo. Eles estão indo leste, oeste, Entendi. norte, Sim. sul, né? Qual é O o itinerário. itinerário que eles estão Porque fazendo? aí ele, no raciocínio dele, você vai encontrar a rota. Uhum. Então, assim, você vai encontrar a rota, né? Se você colocar, se remarcar, então aí você já sabe, então, naquela direção. Do jeito que a gente tá aqui, é aleatório. É aleatório. É um Exatamente. vizinho, eu vi umas imagens ali, aí a gente vai lá. Pô, não tem jeito. Mas, por exemplo, aí fazendo essa perspectiva que o professor fala, a gente pode, por exemplo, observar que eles estavam indo para a água, buscar água em algum lugar. É. E aí, Isso. você- Perfeito. Se a gente prestar atenção, um dia ele só ia buscar água, pô. É um direcionamento só. Ele ia e voltava, entendeu? aí você mapeia uma faixa para você estar investigando, né? E aí ele coloca assim para a gente fazer como é que diz? Em faixas, né? De áreas. Sim. Fez aquela faixa, passa para a próxima, né? E aí você vai fechando um território. Então, ou seja, ele traz a questão técnica, Sim. o olhar técnico para orientar a gente a fazer essas expedições. É uma mistura do que estão lhe dizendo com... Vamos puxar um pouco para o seu lado acadêmico. A escola dos análises, né? Exato. Você vai analisar todos os documentos técnicos, que no caso não são documentos ainda que pode Documentar. ser documentado, pode ter mais registros, né? E encontrar algo mais escondido, né? Na terra e tal, mas precisa vir pessoas mais capacitadas, gabaritadas para esse tipo de serviço. Que muita gente acha que historiador pode fazer esses serviços por não conhecer a diferença entre arqueologia e história, né? Tem a história natural, né? Mas não é a minha formação história natural. A minha formação é história social e política. Uhum. É um campo que eu estou iniciando aí por ser algo que é interessante, que prende a gente mesmo, né? É muito gratificante e também pela questão do conhecimento, né? Exato. E pela necessidade do município, né? A gente, com o potencial que a gente tá vendo, né? A gente não pode deixar isso sem uma contribuição passada, sem a contribuição. Apagar, né? Não pode deixar, não. Concordo. Cair no esquecimento é um absurdo se cair no esquecimento, né? Quando você olha assim, você vê como é que o negócio, o cara fez tudo igual aqui, ó. Fez 10 iguais assim. Tem ideia de quanto tempo tem essa comunidade? Então, ele ontem, né, ele falou assim, André, não vai muito na questão de datar, porque é muito, muito difícil, né? Ali teria que ver a questão se for pintura, por exemplo, do pigmento, né, para fazer uma análise de laboratório e tal. Mas as questões mas ele sinaliza para as questões dos padrões, né, de comparação. Por exemplo, ontem eu te dei uma informação, nosso bate-papo aqui informal, Sim. que ele já me deu uma informação diferente do que eu pensava. Eu achava que as pinturas mais elaboradas, que você identifica, é um cavalo, né? É uma caça, uma cena de caça e tal. Eu achava que elas eram mais recentes do que só quando você encontra só um risco, né? Só uma seta, Uhum. um símbolo menos elaborado, mais simples. Isso. Mas ele me colocou que é o contrário. As mais antigas são as que têm pinturas mais sofisticadas e as mais simples são mais recentes. Entendi. E a de Tucano são essas mais simples que a gente encontrou até hoje. Porque
eles encontraram lá na Chapada Diamantina sobreposições, né? Uma mais sofisticada, né? De animais já desenhados e outras mais simples por cima. Ou seja, se a mais simples está por cima é porque ela é mais recente, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo com quem sabe, né? Que se fosse por a gente não teria esse olhar. Até eu que não entendo nada, já comecei a entender. Não entendo nada. Comecei a prestar atenção, andar com tu e já começou a abrir a mente. Quando veio, eu digo, André, já é aqui. Antes eu chegava lá, André, vem. Não, aqui eu já já. Pode conferir aqui, e aqui já é. E assim, por exemplo, para a importância de preservar, eu achei lá uma mancha vermelha, né, na pedra. Ninguém nunca vai ver uma mancha vermelha e imaginar alguma coisa dessa. Eu mesmo passei direto. Só que acho que é mesmo da própria pedra, né? Da própria pedra. Mas você vê lá a pedra toda amarela, né, de sedimento. E aí só um pouquinho da pedra vermelho. Aí você já fica com o olhar mais... E aí eu mandei para ele e falou, André, isso aí é. Só que ao longo do tempo, né, poderia ter sido uma imagem de algum animal, de alguma coisa, mas foi diluindo a tinta, né, ao longo do tempo e ficou só a mancha. Né? Então, são coisas bem sutis que só quem vai com o olhar mesmo para conseguir identificar. E aí, se você pega lá e faz um nome, risca seu nome em cima de uma mancha dessa, você já prejudicou todo o estudo, né? Prejudicou bastante. Mas quando a população começar a conhecer e entender... vai mudar. Muda. É diferente. É porque cultura, né? A gente não constrói de um dia para o outro. A gente precisa de algum período assim para a população ir assimilando, né? E sentir que aquilo ali pertence a ela. Exato. Não pertence ao André, o Naivan, o Kainan, né? A prefeitura. Pertence à população de Tucano. É um patrimônio da população. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente não está privando a população. A gente só quer entregar a população com um cuidado, né? Para que quando a população tenha acesso, ela possa ter por um período longo, né? Ou até mesmo descobrir em áreas que a gente nem imagina, como vocês nem imaginavam, né? Exatamente. Porque assim, às vezes o pessoal para na rua e pergunta, eu posso ir? Não, todo mundo vai poder ir. Porque assim, hoje a gente não tem vamos dizer que uma história completa. A gente está montando, buscando informação. Montando um quebra-cabeça, né? Montando com os especialistas. Então, até como o André mesmo já falou, ele não tem conhecimento 100% na área, ele tem noção. Então, a gente está buscando porque assim, quando a população começar a visitar, o turista, todo mundo começar a ir, você já vai sair de lá informado e sabendo realmente o que de fato é aquela imagem, aquela figura, o que foi que passou. Porque, como ele falou, teve uma reunião ontem, ele já ensinou marcar os pontos cardeais. Então, com esses pontos, ele já vai marcar a rota. Então, isso aí vai construindo a história. Sim. Ele vai construindo e aí vai abrir a mente de todos. Esses seriam os primeiros desafios de vocês nessas questões aí? Dessas descobertas? Isso. Mapear, né? Conseguir identificar outros pontos, né? O máximo de outros registros que a gente possa conseguir mapear, fazer esse trabalho e, em paralelo, construir essa estrutura, né? Para que a gente possa ofertar à população, conhecer e, ao mesmo tempo, preservando, né? Uhum. Conhecer preservando. Conhecer sem destruir, sem colocar em risco, até porque é um patrimônio, né, histórico, né? Vai ser certificado, tenho certeza, pelo IPHAN, e aí é um crédito, um ativo para o município. Porque você chega na Serra do Marizá, você sobe por tanto de lixo, quer dizer, a população sobe, não tem nem consciência de subir com sua sacolinha e descartar em um local apropriado. Então por aí você já tem uma noção de como é, entendeu? Realmente.
Você vê um monte de lixo lá, garrafa, bebida, tudo. Então não tem nem uma instrução, não, deixa eu levar o meu lixo, né? Não tem. Então a gente tem que ter muito cuidado. Vai dar bom demais assim para a população entender e assim vai movimentar a cidade. Pô. Sem dúvida. Vai. Então assim, já eu acompanhei aqui, acho que saiu em 6 páginas de site já. E sites de grande repercussão, né? Sim. Na Bahia. Então, Bahia assim, Notícias, Correio da Bahia, Calila Notícias, Voz do Campo, né? Retratos e fatos. E além disso, o Cero, né? E o Cero, né? Então, André, já, graças a Deus, assim, o pessoal estão ligando, não pegando, buscando informação. Já ligou um pessoal de Salvador para ele, até influência digital mesmo, já fizeram matéria. Então é isso. A gente precisa conscientizar e remarcar mesmo e mostrar ao mundo. E só tem esse local aí? Ou tem mais descobertas? Então, aí, depois... Nessa última parte agora, que a gente foi, essa última viagem, a gente descobriu uma imagem, né? Que tem, quem acredita, né? Assim, tem a semelhança de Jesus Cristo. Poderia mostrar para os telespectadores? Vamos mostrar essa imagem. Eu acho que a gente manda e coloca na tela. Não, aqui é fácil de resolver. Você vai ver a qualidade da câmera. Então, assim, tem a semelhança. E a gente descobriu outro paredão que a gente passava todo dia lá. Eu mesmo não pensava nunca. Então a gente já teve mais 2 descobertas agora nessa vez. A gente foi só. O nosso guia, o Gilmar, ele estava com problema de saúde e aí não foi com a gente. Então a gente teve outra descoberta, a gente vai marcar outra. É assim, sempre que o tempo é possível, a gente vai... Câmera 1. Dá o zoom aí. Vai mais. Pronto. Olha lá, pode... Onde tem essa... perfeito. O rosto. Isso. O rosto. O rosto, exato. Isso aí é muito alto. É muito alto. Aí dá uns mais de 12 metros de altura, mais ou menos. Uns 12. Dá mais aí. É muito alto. Só para o pessoal não confundir, isso não é gravura rupestre, não. Mas a gente achou muito interessante. Né? Pode ficar na câmera 1. Esse rosto tá como se tivesse pintado, né? Sim. Então, assim... Eu mesmo não dava nada por esse paredão. O André entrou por dentro da mata. Eu fiquei do lado de cá. Eu digo, André... Aí tava lá, daqui a pouco ele voltou com essa imagem. Então, o olhar de quem entende é diferente. É diferente. Realmente. É diferente. Chegou lá e digo para eles, olha, essa imagem aqui retrata alguma coisa? Eu olhei, sabe, tá parecendo a imagem de Jesus. Mas você não tem como lhe afirmar nada. Vamos ter que parecer. Então é isso. O município ele é muito rico. Muito. E assim, só um ponto que eu não quero esquecer, né? Porque a questão de o próprio Gilmar, né? Foi uma preocupação dele. André, ali a propriedade é de onde eu tiro meu sustento, né? Tenho meu plantio de capim, né? A renda e tal, meu gado. Isso aí vai me prejudicar, né? Até a roça o governo vai querer tomar essa propriedade para ele, e aí eu posso deixar tranquilamente, né? Se algum produtor rural, algum proprietário de terra tiver em sua propriedade, isso não vai lhe afetar em nada. Você pode vender a propriedade, você pode pegar crédito rural, pode plantar, pode criar totalmente. A única exigência é que você mantenha a área preservada. Você garanta só isso. É muito simples. O IPHAN ele só né, solicita que você consiga manter o local. Pronto. Você mantendo o local, a dinâmica da sua propriedade segue inalterada. Né? Esse do paredão, a gente só vai ver como é que vai fazer o acesso, porque é muito difícil de acesso.
Então a gente vai tentar fazer um acesso que não impida dele continuar vivendo a vida dele normal na roça dele. Uhum. Então que as pessoas vão ter ir lá, conhecer, entender a história, ver, e também ele vai continuar a vida dele normal. E também com a anuência dele, né? Se ele concordar, né? A gente não vai impor nada a ninguém, a gente vai dialogando, né? Perfeito. Porque a gente pode ter a contribuição também para ele, né? Sim. Ter a contrapartida, pelas visitações, pelo número de visitantes, enfim. Então, de alguma forma, uma parte disso seja revertido para o proprietário. Então, ele vai ter uma renda ali... Uma ajuda de custo. uma ajuda de custo. E, entre aspas, sem fazer nada, né? Sim. Só o fato dele preservar, ele já vai estar sendo beneficiado e, posteriormente, ver. Então, a gente vai estudar todas as maneiras, ver como que sai bom para ambas as partes. E diante desses itinerários de vocês, essas visitas meio que corriqueiras, teve algum lugar que impactou vocês? Teve alguma figura que também teve essa semelhança de impacto? Então, essa, né, lá na propriedade de Jumar, acho que foi a que mais impactou, né? E a outra também foi essa última agora, que foi num tanque, né? Isso. Porque assim, para um tanque, isso não é uma subida. Aí como é que o negócio ia fazer? Um paredão daquele, quer dizer, quando o tanque enche, você não vê. Uhum. Você só vê com o tanque seco. É um negócio... É porque era uma rocha, né? Não era um tanque, era uma rocha. E depois que foi sendo escavado na pedra para fazer um reservatório nesse local. Sim. Então, quando foi grafado, né? Acredito que foi grafado sem a perspectiva de ser um tanque, né? Tinha só a rocha. Depois que o reservatório foi adaptado, digamos assim, em cima da rocha. E também, saindo do Marizá, eu encontrei as pinturas, né? Que a gravura é quando você pega um objeto, uma pedra, e você faz o risco na pedra. Você vai talhando a pedra. A pintura não, você pega algum pigmento, né? E assim, o mais interessante que eu achei é o seguinte: não é eles não eram pegar qualquer tipo de pigmento e melar a rocha. Eles tinham plena consciência de preparar uma pigmentação que tivesse adesão na rocha e que ficasse por longo período. Sabe? Então, assim, eram sociedades que tinham complexidades, né? Então, não é só, por exemplo, melou a mão ali em alguma coisa e passou. Não, eles tinham um ritual de preparar, né, aquela substância, aquele pigmento, para que eles marcassem aquilo e aquilo ficasse para a posteridade. Interessante que não tem nem tecnologia para isso. Isso. Quer dizer, hoje poderia até fazer com as tecnologias que tem no mercado. E naquele tempo? Não tinha. Na nossa região não tinha pau-brasil, ou tinha? Rapaz, eu acho que não, mas tem eu acho que tem um pau-ferro que, se eu não me engano... semelhante. É semelhante, e tem o angico, né? Que inclusive o pessoal de Curtume antes utilizava para tingir mesmo o couro. Então ele solta ali uma pigmentação que eu acredito que pode ter sido usado também para esse aspecto. Interessante. E uma coisa que me chamou muita atenção, que o professor Carlos estava me falando ontem, que sociedades indígenas que tiveram contato com os portugueses, né, os primeiros que chegaram, eles encontraram aquela cruz de Malta. Sei. Nessas pinturas rupestres. Caramba! Ou seja, ou foram os portugueses que obrigaram eles a, ao invés de pintar os símbolos próprios, pintar símbolos cristãos, ou eles de alguma forma, né, evangelizados já, catequizados, passaram a incorporar o cristianismo nessas pinturas. Então, assim, é uma coisa, quanto mais você vai adentrando no assunto, mais você vai ficando fascinado. E como essas figuras rupestres de Tucano se diferenciam, né, das demais do nosso país, aqui do Brasil? Então aqui a gente está tendo muito mais quantidade de gravuras,
né? E assim, e é mais comum as pinturas. Mas aí, lá na Fazenda Caldeirão, né, eu tinha a professora Karina, ela falou que tinha um local lá na região que tinha comentários. Aí saí, peguei o feriado dos professores. Tem um amigo, Adriano, lá no Pé de Serra. Digo, Adriano, me leve lá no Caldeirão, que eu não sei. Aí, Você vê como é que chega sei lá. como é que chega, não. Aí foi lá e a gente conheceu o seu Newton, uma figura maravilhosa, assim. Recebeu a gente muito bem. Aí ele, vamos lá. E ele já estava um pouco, já sabe, né? Que o pessoal ia, acho que só não sabe realmente o que era, mas já sabia que o pessoal ia lá para olhar. Aí a gente tem lá uma pedra, arenito, né? Uhum. E aí quando você vê em cima, cara, pintado, você não tem dúvida nenhuma de que são pinturas rupestres, né? Traços assim verticais, parecendo uma cobra assim de cima para baixo. E assim é muito fascinante assim, você vê uma coisa que você só via no livro diante, né, de imagem diante dos seus olhos ali ao vivo, em a cores também. É muito assim realizador, né? Para um historiador, mas para qualquer pessoa, né? Naivan mesmo, ele fala de mim, mas ele também já está contaminado. Você começa a gostar, porque você começa a entender, aí você já vê ali, quando você dá um outro salto ali, você já vê, vem para cá. Então quando você começa a conversar a fundo na história, você acaba sendo gostar. Eu nunca gostei de história, nunca fui bom em português. A verdade tem que ser dita. E assim, eu comecei a gostar da história. Mas ali naquele seu período era história conteudista, né? Agora você não é uma história mais prática, né? É diferente. Mas é muito bonito. É diferente, você esquece da vida urbana, a correria do dia a dia. E aí você fica até mais leve, vamos dizer, que é igual você morar numa roça, na fazenda. Você vê as paisagens, os pássaros. Então, é muito bom. Dá pra todo mundo que puder ir e queira conhecer, não vai se arrepender. Não vai. Porque você aprende, né? Sim. Você desestressa. Você se sente sujeito da história, né? Vendo a história diante dos seus olhos. Desestressa, né? A paisagem é muito bonita. E ainda tem aí no Marizá a questão da aventura mesmo, né? Do quadriciclo que você... Só dá... Vou marcar um dia com vocês aí. Vamos marcar. Você vai gostar, pô. E a aventura, porque assim, o fato de ser ruim de acesso vai de quadriciclo, aí você já tem uma aventura. Quando chegar lá, já tem outra. E ainda tem um ponto aí que a gente tá esquecendo, viu, Naivan? Que é a rabada lá na... Assim, depois de lá, a gente foi tomar café do Raspador. Raspador. Próximo Curanguém, né? Passamos o rio ali na ponte. Eu esqueci até o nome da moça. Mineira. Lá da Mineira. Vamos fazer propaganda aqui. E lá tinha uma rabada lá esperando a gente. Eu falei com o André, dá pra gente fazer o passeio e colocar o pessoal para almoçar, tanto na da Saia, tendo Olhos d'Água. Eu tive conversando com da Aqua Saúde, o nome dele é... Eu sei quem é, mas eu não sei o nome dele agora. Quem? Saúde? Não, do Aqua Saúde. Do Aqua, o Elimar. E aí ele fez um passeio top demais. Ele me mandou as fotos. Então dá pra gente fazer uma rota muito legal, assim, pra você sair do seu hotel, sair da sua residência, passar o dia todo só deslumbrando, esquecendo da vida corrida do dia a dia. Então assim, e sem se falar na cultura, a gente vai ter uma culinária local, vai fomentar o comércio local. Então você não tem noção a cadeia alimentar que isso vai dar, não. É só para quem realmente vai, você não, realmente aqui um negócio esquecido. E a gente tem realidades que já fizeram, né? Então a gente tem um parâmetro assim para não começar do zero, né? Para a gente ter uma orientação.
para iniciar isso, né? Lá no Piauí mesmo, hoje a cidade gira toda em torno da arqueologia. Isso. Eu tive uma reunião com o deputado Ricardo e até eu falei para ele o projeto, eu pedi o apoio dele, né? Que foi o Ricardo, o pai. Então, assim, eu falei para ele, dá para a gente fomentar e melhorar. Ele abraçou, né? Falou de primeira mão que a gente ia avançar e aí a gente ficou. Só continue fazendo seu trabalho e que a gente vai avançar e vai a Secretaria do Turismo para a gente remarcar aí, que ia ser bom para todo mundo. Sem dúvida. Não tem nem o que falar sobre isso. E a expectativa de vocês referente ao Estado? O que o Estado pode proporcionar para o município? Eu propus para ele que a gente ia remarcar, né? Ele, segundo ele, já tem um estudo dentro da prefeitura, junto com o prefeito, com o filho. Ele já tem um estudo. Aí o que foi que eu pensei? Eu falei pra gente, a gente vai continuar o trabalho nosso de desbravando, porque a gente vai juntar o nosso com o dele, e aí pra gente ter um maior êxito na execução, né? A nossa intenção é fazer uma casa do turismo, ou um ponto de apoio do turismo em Caldas do Jorro. Então a gente vai colocar as pessoas para vender o passeio, né? Falar sobre a história de Tucano, o que vai fazer. Posteriormente a gente também vai fazer uns passeios de quadriciclo. A gente hoje em Tucano tem uns trilheiros, né? Tem os meninos que fazem muita trilha, então eles se dispõem a ajudar a gente também para fazer essa rota, né? Que é a rota de Tucano para Cipó e com outras rotas. Então todo ano eles fazem um encontro de quadriciclo, de moto, enfim, tem várias rotas. Então a gente vê um município rico no turismo, em diversão, né? E esquecido. Agrega tudo isso, né? Então dá pra gente fazer um trabalho legal, vai ser uma coisa bonita, vai fomentar o turismo na cidade. Então a gente vê o Jorro, final de semana, não tem muito o que fazer no Jorro hoje. Então você vai tomar banho. Tradicional, como sempre. Só. E as pessoas gostam. Aí você imagine você fazendo esse trabalho de remarcar, dar opção do que fazer. Agrega muito. Porque as famílias de passar férias no Jorro, elas sumiram. Elas não sumiram porque não gostam do Jorro. Sumiram porque não tem o que fazer no Jorro. Simplesmente isso. Então a gente precisa resgatar esse pessoal que vinha passar uma semana, 2 semanas no Jorro, descansando e se divertindo. Porque você vai ter o que fazer. Então você vai ter oferta, vamos se dizer. Sim. Né? E a gente precisa também, a gente trabalhar em conjunto, o preço. O preço tem que ser atrativo. Realmente. Não pode ser abusivo. Hoje, eu concordo plenamente. Aí. Hoje você não consegue tomar uma cerveja no Jorro. Porque às vezes você vai para outra cidade, é mais barato do que aqui. Você vai para um Aracaju da Vida de Salvador, é o mesmo preço, até mais barato. Então você não, é revoltante isso, entendeu? Sim, você concordo. Vai pro Jorrinho também, os preços estão pipocando lá em cima. Pô. E assim, você olha, não melhorou a qualidade, não melhorou o atendimento, o preço aumentou e o atendimento continuou o mesmo, e até mesmo a comida. Então assim, aumentou o preço porque não melhorou. Porque pode climatizar, poderia melhorar em outro sentido. Uma estrutura melhor do espaço. Uma estrutura melhor. Tipo, por exemplo, se você chegar hoje de domingo, você quer sair com sua família, com seu filho, ou com o namorado, ou com em casal, você vai para onde hoje? Não tem, pô. Essa é a pergunta que eu me faço todo final de semana. Pô, você não vai, você vai para onde? Me diga. E quando você sai, pô, o preço é pipocando lá em cima, pô. Então é isso, a gente tem que ir pro seu lugar, pô. Porque assim, se a gente conseguir um preço atrativo, todo mundo ganha, todo mundo vai sair, não vai ficar em casa. Se você tiver uma oferta de um local bacana,
Você vai deixar seu filho ali, almoçando ali, enquanto tá brincando, então não tem esse espaço para a família. Pô. Tem. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar. A gente tá aqui na intuição disso. Eu falei com o André, eu vou de novo em busca do poder público até a gente conseguir. Porque a gente não tá no sol quente deixando de estar. Eu poderia estar com minha esposa, ele com a esposa dele. Uns domingos a gente tá lá, saindo 5 horas da manhã, chegando no final da tarde, levando fruta, porque se você for para ir para tomar café, aí você não faz nada. Então a gente leva fruta para voltar 10, 11 horas quando o sol já está quente para voltar para casa, quer dizer, você perde a manhã com sua família. Então vai ser em vão? Digo, André, não, a gente vai ter que ir. A gente já começou, a gente vai para cima. Né? É isso. Mas a gente tem esperança que em breve a gente consiga uma estrutura, né, para a gente desenvolver esse trabalho. Porque tudo isso que André está falando desse trabalho, a gente está falando de recurso próprio. Pô. Sim, ele me contou. Foi o Tiago da Gramida, emprestou o quadriciclo, o Carlinhos da Tiririca. Então, teve uma outra vez que foi o Boy, que é da Atacadão Tucano, emprestou o quadriciclo dele. Quer dizer, eles estão sensibilizando e doando seus quadriciclos. Porque a gente imagina, a gente vai comprar. E como é que esse negócio vai se pagar, entendeu? Então, às vezes a gente chega lá e pede um, pede outro e vai rodando. Entende? Vai andando até as coisas começarem a andar. Então, todo o início, eu falei para o André, tem suas dificuldades. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras. O próprio Gilmar, né, que se disponibiliza a ser nosso guia, né, sair, porque conhece a região e tal. E o Gilmar, pô, tem problema de saúde, pô, coluna. E mesmo assim ele vai doendo, meio manco, mas vai, entendeu? Então às vezes as pessoas estão simples. Pô. Tem um casal, pô, saiu de lá, a gente foi no sol quente. Pai, quer água, anda 3 quilômetros, para pegar 2 baldes de água. Foi pegar água pra gente. Aí não precisa não. Não, então vamos pegar uma sacola de maracujá, véio. Diga aí. Então assim, as pessoas simples, pô. Se você vê a bondade no coração para poder ajudar um sofrimento, pô. E muitas das vezes assim a gente reclama, pô, da vida, pô. Rapaz, dê um giro no nosso município para tu ver o que é sofrimento, pô. Então, uma sacola de maracujá. Aí daqui a pouco outro já trouxe caju. E a gente saiu com a feira. Com a feira. E a gente quer que essa riqueza natural melhore a vida dessas pessoas, né? A gente quer que... Porque imagina, ó, continuando essa fala de André, de ajudar, a gente trazendo o turista, a população, a gente vai fazer ponto de almoço, ponto de água. Então todo mundo já pode vender seu negocinho ali. Mercado informal. Mercado informal. Ali você tem ali o pessoal que vende cerâmica. Vender uma cerâmica ornamentada com esses símbolos, né? Que já gera um valor, o couro também. Próprio artesanato da localidade. Da localidade ali. Incorporar esses símbolos dentro dos seus produtos para serem comercializados. Camiseta, né? Com as fotos, os próprios espaços públicos, né? Colocar painéis para a senhora lá que não consegue chegar ao local, mas vai ali na praça e tem um painel que ela pode ver, que ela pode se informar, vai ter informações ali para ela. Então, as possibilidades, se a gente for colocando aqui, são diversas, né? Assim, a gente vê que quem muda a história são pessoas que vêm além do seu tempo, né? E a gente não pode ficar na mentalidade de acomodação, de achar que é só um oba-oba aqui. A gente precisa fazer com que as coisas realmente aconteçam. E pode surgir ainda possibilidades que a gente nem imagina. Exatamente. Sim. Eu fui na época, quando eu era agente de microcrédito do Crédito Amigo, o Olhos d'Água, pô. Tem artesãos ali, faz umas artes com negócio, com cinzal ali, é muito bonito, pô. E não é valorizado, pô. Entendeu? Às vezes vende para pessoas, exporta para outros estados. Mas o local... aí vende por preço de banana,
né? Que eu já vi várias vezes. Os atravessadores quem ganham dinheiro, na Aí verdade. os atravessadores compra por preço de banana lá. Vende para outros estados, preços absurdos. Eu já cheguei em locais aqui. Quando eu chegar em outra cidade, pô, tá lá o mesmo arte que tem na minha cidade com 5 vezes o preço. É isso mesmo. Eles vão para Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai. Esse pessoal vai para tudo que esses cantam aí para vender. Assim, são famílias, pô, desvalorizadas. Pô. As pessoas não dão valor, não. Pô. E outra, não dão oportunidade. Pô. Entendeu? Aí quando você vê a família escassa, porque não dão valor à arte feita, dá um trabalho, moço do céu, para fazer. Então, tudo isso está envolvido no nosso projeto. A gente precisa melhorar. Não estou falando de mim, não sei se eu vou conseguir só, mas se a população ajudar, se envolver, opinar, a gente discutir a melhor saída, onde a gente consiga fazer o de melhor para todo mundo. E, por exemplo, a gente traz esse turista, né, e leva ele num local para ver um samba de roda, né, um samba de coco, em que a banda de pífano, né, então ver as belezas naturais e ver também a cultura, né, do nosso município, né, trazer. E aí, quando essas pessoas se sentirem valorizadas, né, conseguirem ter uma renda através de sua cultura, automaticamente isso vai passar para as próximas gerações e é onde a gente consegue manter as tradições vivas, né? Porque senão os mais novos não têm interesse em aprender com os mais velhos, né? Se não vê significado, se não vê resultado, valorização e nem resultado nisso. Então a gente precisa também trazer essas pessoas para esse projeto, né? Contemplar essas pessoas também. E, assim, tem alguma conexão para vocês explanar aqui, né, no nosso bate-papo essas figuras, né? Com a questão da região, alguma identidade que possa ter a característica da nossa cidade, do nosso município? Então, eu acho que o mais importante é a gente pensar que Tucano não tem 187 anos, né? Tucano já vai ter aí seus mais de 1000 e tantos. Realmente. Né? Porque são povos que estavam aqui no nosso território, né? Há muito tempo, antes mesmo dos portugueses, né? Já deixavam aí a marca de uma civilização que vivia aqui. Então a gente é fruto desse processo, né? A gente tem isso dentro das nossas tradições, né? Você pega o vocabulário de Tucano, algumas comunidades, né? Ipupu, Tracupá, Crenguenhê. Isso tudo vem dessa tradição indígena, né? Então a gente não se dá conta que as marcas, né, disso tá na nossa cultura, na nossa formação de identidade. Então a gente precisa identificar primeiro e para a gente conseguir que essas pessoas sintam pertencentes a essa identidade e valorize, né? Porque a gente não pode esperar uma valorização de fora para dentro, né? A gente precisa de dentro para fora, exatamente. Então, você, diante do relato da André, nessas suas andanças, você pôde perceber isso também? Eu já andei assim para Chapada Diamantina, né? Outros locais, e eu vejo que tem uma certa semelhança com algumas coisas. Hoje, por exemplo, quando eu comecei a andar com o André, hoje eu já comecei a associar outros lugares que eu vi. Mas antes, para mim, era só um risco. Para mim, era só um risco. Aí depois que comecei a andar, a gente já começou a associar, tipo, em tal lugar eu vi, eu passei por tal lugar eu já vi, então você já começa... Até quem vê a notícia, né, que saiu aí nas grandes referências jornalísticas do nosso estado, quem lê diz, caramba, será isso mesmo é verdade e tal? Mas fica assim, sem acreditar, mas querendo que isso se torne realidade possível. Eu já tive até hóspede de minha mensagem, eu quero conhecer. Aí assim, até eu disse, vamos programar, porque até o acesso, né?
Porque para levar um pessoal você tem que ter uma estrutura e a gente não tem hoje. Realmente. Não tem estrutura. E eu digo para você, essas coisas, esses passeios, eles são fácil demais de vender no jogo. Porque o jogo ele já se vende só. Imagine você tendo um atrativo, ter o que fazer dentro do município. Não tem nem imaginação do que vai virar isso aqui. E você vê assim, você sai assim em locais turísticos, né? É só o quê? Coloca lá um balanço, né? E pro pessoal ir lá tirar uma foto e tal, sabe? E é isso que atrai o turismo, né? No Marizá, na Serra mesmo, tem um lugar muito bonito lá pra você fazer. Eu até brinquei, eu falei, André Lampião tomou um aqui, ó. Ainda você relatou para mim sobre a questão do fazer a trilha. A trilha do Cangaço aqui em Tucano também, né? Que a trilha do Cangaço. Pega ali Tracupá, que foi os locais onde ele foi, né? Poço Redondo, e vai seguindo até o Mandacaru e levar lá na fazenda em que ele enfrentou, né, as Volantes, né? Ele fez uma emboscada lá, matou o tenente. O tenente esquartejou lá, colocou a cabeça lá exposta. Então, a gente tem outra frente. Tem aqui a frente do Marizá e tem a frente também desse turismo voltado já para o Cangaço, né? Então, vai contemplando já ali região de Rua Nova, né? Seguindo ali para o Magnu, pegando Cachoeira do Inferno. Então, a gente tem aqui uma imensidão de possibilidades. A gente teve com o Vandilson, segundo ele, tem até um osso de uma preguiça. Então, assim, ele já tem outras histórias que eles não tinham, assim, tanto... vamos dizer que comentário. Aí depois que ele surgiu, não, vamos fazer uma entrevista. Aí depois a gente começou a conversar, ele já tem também uma outra história lá dessa preguiça de um osso que ele tem lá. Ele até disponibilizou que se fazer algum museu, alguma coisa, ele se botou à disposição para ajudar, entendeu? Então, as pessoas veem que as pessoas estão carentes. Tipo, tem a história, conhece, mas não fomentou. Fomentou. Então, eu acredito muito. Já deu certo. Então, só falta ajustes mesmo, né? Se a gente tiver, como o Ricardo prometeu, e que ele falou que vai se comprometer em ajudar, aí é só partir pro abraço e remarcar mesmo, treinar e vamos para cima. E para a gente ver que a questão científica, né, vai estar sempre alinhado com a questão econômica, né? Porque quanto mais você avança nas pesquisas, mais você tem material, né, para divulgação, né, mais locais para visita. Então, quem sabe pode vir algum posto avançado de uma faculdade. Exatamente, né? Hoje, público, privado. Hoje lá no Piauí você tem já na região um polo de arqueologia, né, da Univasf, e tem também um curso de História Natural, que chegou lá depois, né, depois de toda uma estrutura já do sítio arqueológico tá mapeado. Eu pensei muito mais. Imagina um museu, o jogo. O que é que não ia ser? Porque tanto de coisa que tem, que dá para fazer. Pô. Um museu você não tem noção, não. Um museu no caso do jogo contando a história do município. É muito... É muito além, assim, mas, tipo assim, uma ideia super, super boa. Tirar, assim, sair muito da caixa. Muito... Isso. Museu, eu já pensei nisso, né? Os espaços públicos também precisam incorporar essa identidade para as praças, né? Trazer alguns elementos da cultura de Tucano para a ornamentação dessas praças, para que a cultura esteja ali também alinhada, né? Com a questão material, com a questão das estruturas, né? Que vão sendo construídas. Por exemplo, a caixa d'água já é o cartão postal daqui de Tucano. Então, você olha para a caixa d'água e você associa a Tucano. Então, a gente... eu penso que assim, esses locais públicos, eles precisam ter essas identidades próprias, né? E você falou na caixa d'água de Tucano, me chamou muita atenção, diante da reforma, que foi tirada uma foto dentro da caixa d'água,
Tijolinho, cara. Todo de alvenaria. Rapaz, eu imaginava assim, algo muito diferente do que eu vi na imagem. Eu só, como eu sou novo, né? Mas assim, eu conheci muito por um Alfredinho, né? Que ele tomava muito banho lá. Eu sempre fui brincando com ele, as pessoas, né? Quando enche, as pessoas vão ali tomar banho ali, vai brincar, então... Eu era educação física, ia fazer educação física, acho que ainda também, né? Era na quadra. Na quadra. Com o Acho que Tonho, professor Tonho. Ainda peguei um momento já com o Ishi já tendo sua quadra, a quadra, vamos dizer assim, não como se encontra hoje, Sim. né? Mas uma quadra adaptável. Mas na minha época ainda era ali naquela quadra que a gente fazia educação física. Aí pegava ali algumas vezes, tava jorrando água, a gente ia bater aquele banho ali. E a alegria, né? Que ele tem pra uma alegria brava. Só a caixa Você não vê isso. Não vê, não. É isso, justamente isso que a gente tá tentando fazer para que essas histórias não sejam esquecidas. Justamente que é assim, quando você tinha a sua adolescência, uma água que jorrava de uma caixa d'água era um atrativo. E hoje, as pessoas hoje perdem tempo no celular o tempo todo. Não é que o celular não seja ruim, mas seja temperança. Então hoje não é mais um atrativo, tipo um negócio que morreu. Então o que a gente tá brigando aqui, o que para que a gente consiga passar de geração em geração, consiga melhorar a vida das pessoas. Isso é verdade. Um bem comum de todos. Eu falei, André, a gente não tá aqui, eu não tô brigando só por mim, não, só porque eu entrei no ramo de turismo, de pousar. Mas isso não vai só contribuir para você. Contribuir mas para assim, o município. Exatamente. Eu poderia simplesmente, não, só vai ser para mim, não, vai ser bom para todo mundo. Para todo mundo. Que melhora, imagina a cadeia alimentar que vai dar nisso aí. Pô. E a repercussão fora daqui já é grande, né? Eu mesmo, semana passada eu estava conversando com o diretor do Núcleo de Educação de Ribeira do Pombal, né? E ele comentando comigo, rapaz, vai vir gente da Índia aqui para Tucano para estar pesquisando isso aí. Pode esperar aí. Então, as pessoas de fora Já criam expectativa. Então, a gente precisa também, se os de fora já estão com essa expectativa, a gente que é daqui, a gente precisa ter muito mais. muito né? mais, exato. Com certeza, com certeza. E tipo, pegando como paralelo da nossa conversa, tem aquele projeto da Marcha, né? Marcha. Isso. Que também vem estudantes do Brasil todo, estudantes De fora, de né? fora. De fora, Estados Unidos. E sem sombra de dúvidas, Vai ser uma rota. vai ser uma rota. Exatamente. Vai ser uma rota. Vai ser uma rota. Então vai ter gente aqui que antes dessa descoberta de vocês, sem dúvida, vai vir pessoas aí. Já vinha para a marcha e agora também já pode vir, né, para Conhecer o município. conhecer o no município, geral. conhecer as gravuras, né, que é ali próximo. E, Pode. e também, além de conhecer, levar lembranças. Então levar, olha, eu tive em Tucano, eu conheci, eu sei como é a história de lá. Então, pra gente, pessoas que moram aqui, é gratificante. Você chegar lá, não, eu fui lá, eu fiz um passeio. Olha, eu tenho uma lembrancinha aqui, aí veio lá na geladeira. Isso. Veio na geladeira. Aquele imãzinho. Um imazinho lá com as imagens das gravuras Ou ali. uma sacola, uma carteira, entendeu? Então a gente tem o Tracupá hoje, que é uma arte, o Tracupá hoje. Então às vezes as pessoas desacreditam, porque às vezes também não valoriza. Pô. Aí desmotiva as pessoas, desmotiva. Realmente. E assim, infelizmente o nosso município, ele já se destacou muito, né, na agricultura, já foi, chegou a ser, acho que, entre as primeiras posições de produção de feijão na Bahia, mas hoje a gente vê que não tem mais, decaiu. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem um turismo, né, que pode substituir essa cadeia produtiva aí de econômica da agricultura, sendo o polo do município, né, sendo o turismo. Porque o turismo ele vai impactar na agricultura, né, porque a cadeia vai girando, você chega, né, através da economia do município, uma coisa vai alimentando a outra, né? Então a gente, potencializando o turismo, a gente potencializa também outras cadeias produtivas com isso, né? Perfeito. Tudo melhora. E diante
de tudo comentado aqui, você também já escreveu um livro, né? Referente ao município chamado Caravana Integralista, né? Em Tucano. Isso. Para quem não leu e quer conhecer a obra, tem algum vínculo com essa descoberta ou é algo à parte? Não é a parte. Isso aí, na verdade, é a meu ofício mesmo, era historiador social e político, né? Uhum. Eu no mestrado, esse foi um livro que foi a minha dissertação de mestrado, né? Um movimento que acontece no Brasil na década de 30, se expande ali até a década de 40, e aí na década de 40, com a saída de Getúlio Vargas, ele foi no Brasil ele foi diminuindo, né? Ele foi caindo. Só que em Tucano aconteceu o contrário, ao invés de cair, foi a época que ele cresceu chegando a eleger prefeito, né, aqui em Tucano. E aí eu faço essa investigação desse período político aqui de Tucano, década de 30 e até a década de 40, né, que é onde eu estava focado até chegar às gravuras e me tirar da rota. Você já está em outro itinerário aí. Mas assim, a vida é bom porque tem essas surpresas que tiram a gente da... Surpresas boas, né? Tira a gente da nossa casinha e aí a gente precisa realinhar a rota para estar avançando, né? Conhecendo, aprendendo, conquistando. O mundo da vida é isso também. Então, voltando já à nossa temática, quais são as lições, reflexões que vocês esperam, né, do público ao pertencer a essa nova história, essa nova descoberta, esse novo estudo aqui no nosso município? Eu penso assim, acho que isso tem que dar altivez para o nosso povo, né? Fazer com que o povo ande de cabeça erguida, né? No sentido de ter amor, né? Pelo lugar que você vive, né? Pelo espaço, valorizar o espaço que você vive, a nossa cultura, porque nós somos os protagonistas, né? Então, se a gente que vive aqui, como eu disse antes, se a gente desdenha, se a gente não valoriza, né? Se nós formos os primeiros a colocar nossa cultura num patamar inferior, né? A gente não espere que lá fora vão ter alguma contribuição. Inclusive, por exemplo, as questões das matérias não foi as pessoas que simplesmente acharam e vieram para fazer essa matéria. Eu tive que ir também, né? Defender, dar minha cara a tapa, né? Me expor, defender quando todo mundo duvidava de ser realmente gravura rupestre, bancar num jornal de repercussão Os Correios, né? do estado todo, né? A primeiro Bahia Notícias, depois Correio, Voz do Campo, Calila Notícias. Então, a gente precisa ser os primeiros a defender, né? A nossa história, a nossa cultura. E a partir do momento que você se coloca como é que eu digo? Como alguém que se impõe, né? No sentido de defender aquilo que você vive, a sua realidade, o seu município, não ter vergonha, né? Pensa uma coisa que me dá raiva, você chegar, a pessoa diz, no meu interior. Por que não fala o nome da sua cidade, rapaz? Tem vergonha de dizer seu nome que você é? Chega em Salvador, fala no meu interior. Que interior? Eu sou de Tucano. Todo lugar que eu chego, eu digo, eu sou de Tucano. Sou o primeiro a dizer. Todo mundo na UF, se você perguntar lá, Tucano, André. Nunca tive vergonha de dizer de onde eu sou, em nenhum lugar que eu entro, que eu saio, tenho vergonha de dizer que sou de Tucano. Concordo. Aí eu pensava sobre meu interior, não. Fale se é de Pombal, se é de Euclides, de Araci, de Quijingue. Sustente, né? Sustente. Tenha orgulho de onde você é. As pessoas, elas... Porque assim, eu trabalhei no município, eu andei aqui quase todo, visitei muita família carente e devido a elas serem desvalorizadas, elas têm vergonha de ter uma identidade. Pelo outro lado, a gente até entende. Quando a gente olha, velho, assim, não chega ninguém, pô, pra lhe dar um apoio.
Então, assim, eu cansei de trabalhar, sair de casa 8 horas, chegava 8 da noite, 10. Eu chegava com ovos, com galinha. Então, uma coisa simples, pô. Você chegar lá, não, eu vou liberar um crédito para tu, vou liberar. Tipo assim, por R$500. Rapaz, você vê a alegria, pô. Pô. Não, a gente... Você vê a alegria do povo. Então, isso aí, eu sinto falta dessa parte. Desse contato, Desse né? contato. Porque era muito bom, pô. As coisas simples, o coração do povo, a população. E o pior é que quando as pessoas são as pessoas mais simples, que tem são as melhores a são coração aberto, sabe? Não tem maldade. Não tem vaidade. Não tem vaidade. Então, as pessoas têm que ter orgulho das suas artes, do seu emprego. Não estou falando só de mim, não, pô. Então, seja profissional em qualquer área. Se você for enfermeiro, seja um enfermeiro. Concordo. Seja empresário, o quê? Você é o podcast, pô. Amor, você é único. Então, seja o artesão, as pessoas que não valorizam, não, eu faço carteira, eu faço com amor. Se valorizar, né? Então, Exatamente. quando você faz qualquer profissão com amor, com dedicação, você se torna único. Só que devido às pessoas serem maltratadas, desvalorizadas por outras pessoas, não chega um filho de Deus para dar uma mão, para ajudar. Às vezes só uma palavra, precisa nem te dar dinheiro, porque já chegou pessoas assim, que até por mim que eu já passei uma dificuldade, passei um problema muito difícil, foi em 2015, e só um norte foi melhor do que o dinheiro. É melhor do que o dinheiro, porque o dinheiro ele poderia me dar, eu poderia gastar, e o conhecimento ninguém me toma. Realmente. Ninguém toma, pô. Então quando o André chega aqui, vai lá, pede informação, estuda. Então, pode passar 5 anos, 10 anos, André está ali, com sua sabedoria e conhecimento, porque ele estudou, ele fomentou a sabedoria. Então é justamente a profissão, as pessoas têm que ter a sua identidade, né? Valorizar seu trabalho, que tem a gente, é igual aquele negócio, parece que santo de casa não faz milagre, né? Mas faz. Mais faz, com Mas certeza. faz. Só que às vezes o pessoal tem que tirar isso da mente, pô. Todo mundo pode fazer a diferença, pô. Então a gente às vezes fica... Quando você conversa com um político, com 2, com 3, o problema é um só. A população acha o político tem que resolver tudo, pô. E ninguém quer fazer a sua parte, pô. Pô. Porque se fizer a sua parte... Ponto muito interessante. Pô. Se você fizer um podcast anônimo, né? Porque senão vai dar problema. Se pegar os 10 vereadores, qual é o problema? A independência. A população quer ser dependente. Ele acha que tem que obrigação de fazer o que você tem que fazer a sua parte. Então ele pode ajudar, pode brigar por uma ação, por uma coisa do município, de uma rua, alguma coisa, brigar lá na Câmara, o que for. Então, se a população brigar, fazer sua parte, independente, todo mundo ganha, pô. Todo mundo. Então, às vezes a gente pede demais e faz de menos. Aí é isso. É igual o Kainan. Quando chegou aqui, aí é um doido. Pô. Me chamava de doido. Eu cheguei aqui, não tinha uma moto para rodar. Ele me chamava de doido na rua. Eu digo, ó, o doido. Cheguei ali, o Zinho, chegou lá. Eu vou alugar para você aqui. Aí fui lá trabalhando, lutando, pronto. Daqui a pouco, ó, o doido com o carro. O doido. Mas ninguém viu quantas lágrimas eu derramei. Ninguém viu quantos prejuízos eu tive. Entendeu? Então hoje eu sou muito grato primeiramente a Deus, a família que eu tenho, minha mulher, meu filho. Então eu sou rico nesse sentido, não tenho o que reclamar. Então tudo é um aprendizado e tudo na vida passa. Realmente. E Deus ele vai mostrando, às vezes que eu não tenho muito contato com meu pai, oi normal, mas Deus coloca paz na nossa vida. Tem uma pessoa, eu sou oposto, que é um pai para mim, me dá muito conselho. Então, entre outros, que se eu for citar nome aqui, aí esquecer de algum. Tá com a briga, tá feio. Fica com ciúme, né? Até eu falei, a minha avó Leninha, pô, que é a mãe da Simone. Sei quem é. Me deu comida, pô. Me deu comida aqui em Tucano. E aí, você sabia disso? Sabia. Sabe. Então ela me deu comida.
E aí, agora, eu tenho vergonha? Não, eu sou muito grato a ela, hoje. Então, assim, eu vou lá, então, assim, é minha avó. Então, consideração com minha avó. Então, eu sou muito feliz por isso. Então, assim, eu não fiquei aqui com comentário de A, de B, de C, não. Eu fui fazer a minha parte. Quantas críticas, quantas me chamaram de doido, enfim. Então, assim, eu comecei a gostar, entrei nesse negócio do turismo, uma brincadeira com o Deon Gesso. Um Deon Gesso. Então, depois, aí agora, comecei a entrar no jogo, eu vi o potencial, digo, nós temos que mudar o jogo. Então, as pessoas chegavam lá, não, é só para dormir e tomar café. Não, o jogo tem potencial, pô. Aí, daqui a pouco, me encontro com o André, o doido, André. Dois doidos. Um doido encontrou com o outro. Encontrei com o André. Aí, o André começa, eu digo, André, o que é isso aí, moço? Então, umas pinturas, o que é isso aí? Aí, já comecei a gostar, pronto. Aí eu já disse, olha, a gente tem que fazer o quê? Vamos expandir isso aqui. Aí ele disse, não, eu vou atrás do prefeito, eu vou atrás. O não a gente já tem, André. Realmente. O não a gente já tem. Então as pessoas têm que fazer isso, pô. Ter sua identidade, seja lá qual for. Então, Kainan, hoje, eu sinceramente, eu já vi podcast aqui, mas eu nunca tive de vir pra cá. Uhum. Então, hoje você só vê uma estrutura dessa em capital, pô. E as pessoas não te valorizam, pô. Aí vem um cara de Euclides, vem de Pombal, dá os parabéns, mas não chega a população tucano. Vou lá fazer um podcast, contar minha história com o Kainan. Eu vou lá, vou conhecer, quer dizer, viu por foto, mas nunca veio aqui dentro, pô. Então as pessoas... Às vezes eu tenho pousado 4 anos aqui, pousado aqui, quando as pessoas... O corredor da minha praia é muito bonito. Aí as pessoas, quando olham, eu pensei que era assim, as pessoas pensam o que quer e falam o que não quer. Mas não quer primeiro ver para depois falar alguma coisa, não quer motivar ninguém, só botar você para baixo. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, independente de qualquer coisa, faça a sua parte. Faça seu papel. Não se importe com as pessoas vão falar, o que vão dizer. Olha, a vida ela é simples. Se você faz o que é certo, é normal dar certo. As dificuldades, os problemas, eles sempre vão existir, pô. Sempre. Eles sempre vão ter dificuldade. Mas assim, o que vai diferenciar é como você vê a dificuldade e o problema. Isso que vai dar certo. E a força para não desistir, né? Com certeza. Então o André foi taxado como doido, pô. Pô. Ele só estuda. Mas ninguém parou para conversar com o André. Ninguém parou para conversar com... Eu vou na casa dele, vou conversar com o Kainan aqui para ver, para entender o projeto dele. Eu vou ajudar em alguma coisa, mas não, pô. É só criticar. Só. Mas é isso. Não se importe com a crítica. Faça a sua parte e vá adiante, que vai dar certo. Né? É porque você criticando, você não ergue um tijolo, né? Não ergue um tijolo. Você vai construir lá uma casa, né? Fique lá o dia todinho só criticando se a casa sai do lugar alguma coisa, né? Só fica o terreno. Só fica o terreno. Você se dedica para ser propositivo, né? Para fazer, ou então só aquela coisa, não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Exatamente. Né? Tem uma frase bem colocada isso daí. Né? Se a pessoa tem uma trajetória, uma construção, né, e ela quer lhe orientar, aceite. Exato. Né? É uma coisa. Agora, se a pessoa não construiu nada e ela só faz ali aquele comentário, aquela carga negativa, você passa direto. Uns ditados bem mais elaborados que a gente já escutou por isso. E é isso. O Casa das Ideias, ele veio mostrar um pouco e a gente vai... Vamos até levar você lá, viu? vamos marcar. E é importante assim, porque você, Kainan, no seu papel, dá visibilidade a os frutos da terra. Exato. Né? Na saúde, na educação, no entretenimento, né? Pessoas no esporte, pessoas que são fruto aqui da terra, que precisam desses espaços para se mostrar, né? Para serem valorizadas. E você, não é porque a gente está aqui hoje não, mas já é a trajetória desde quando você iniciou, né, de fazer essa visibilidade, né? A gente precisa desses canais nas rádios, no podcasts, né, nas redes sociais, que sejam potencializadores do que a gente tem
de mais importante do nosso município, que é o nosso povo, né? O povo de Tucano é conhecido na região toda, né? Por bons profissionais em várias áreas. Em diversas áreas você tem, na academia mesmo, se você... Aqui Tucano hoje acho que tem mais de 100 centenas de mestres, já centenas de doutores, né? E quem não estudou na parte acadêmica se destaca na parte de ser empreendedor, né? Então, cada um dentro da sua função com excelência. Com excelência aqui no nosso município. E a parte que a gente tem de mais importante no município são as pessoas, né? Não são os prédios, não são... Não, jamais. Né? As pessoas que são os protagonistas do nosso município. Perfeitamente. Pessoal, a gente já debateu tudo que tinha para contextualizar aqui, né? Falou tá demais, né? Falamos, cara, assim, de assuntos tão importantes, porque a gente pega um mero tema que acaba se desdobrando, puxando vários links. E sem sombra de dúvidas, vai ser diante desse bate-papo que a gente teve aqui, muitas pessoas vão abrir essa mente. Esse é um dos objetivos da House, né? Compartilhar conteúdos de qualidade com pessoas especialistas. Mas antes que a gente chegue nas considerações finais, a gente tem um padrão de finalização aqui, que são perguntas e respostas rápidas. Vamos lá. Então, bora lá. Eu não suporto superficialidade, né? Eu gosto das coisas mais sinceras, né? Mais estruturais dentro das relações. É basicamente isso, ia dizer falsidade, só que ele falou uma palavra mais bonita. Né? Eu adoro. Eu adoro aprender. Ouvir. Eu não respeito. Eu não respeito quem não tem respeito, né? Não respeito. Como se dizer... Que assim, quando você não respeita, é que praticamente você não respeita, né? Quem quer respeito, respeita. Praticamente, mesmas palavras. Eu tenho um profundo respeito pelo povo, né? Pelo povo trabalhador, honesto. A gente, como o Naivan colocou, né? Pessoas que a gente vai encontrando no nosso cotidiano, muito simples, batalhadoras ali. Eu tenho muito respeito e apreço por essas pessoas. Eu tenho um respeito pelas pessoas idosas, né? Como eu gosto de ouvir as histórias aí, que assim, quem ouve aprende. Então, eu tenho um respeito por essas pessoas que têm história bonita e eficaz, né? Meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo, eu acho que é saúde, né? Dos nossos entes queridos. Eu acho que é um sonho de consumo que a gente não tem preço, né? É saúde. O resto a gente vai desenrolando. Um sonho... Eu acho que todos assim que eu já tive foi casa. Eu tenho casa. Eu nunca tive um sonho assim. Eu só agradecer a Deus mesmo assim pelas oportunidades e saúde. Porque tanta gente que quer saúde não tem, então isso já é um sonho. Você já ter saúde. Um sonho de consumo também ver a nossa cidade crescendo, né? É um sonho de consumo. Às vezes quando eu gosto muito, quando às vezes as pessoas um pouco tristes e norteadas, eu dou conselho dentro da minha realidade, ver se eu posso ajudar. Então, meu sonho é que veja todo mundo bem. Então, eu sei que é um papel muito difícil, mas eu vou contribuindo na medida que eu posso. Ver as pessoas bem. Meu complexo. Meu complexo? Seu maior complexo. Rapaz... Meu maior complexo, aí você me pegou. Deixa eu pensar um pouquinho, quer responder logo aí, né? Rapaz, o meu complexo às vezes é assim, que eu aprendi algumas coisas que minha mãe falava, tem vezes que você vai ter que engolir sapo. Então, pra mim, às vezes eu sou um pouco explosivo, às vezes falo demais e às vezes sou mal interpretado. Então, às vezes, porque quando eu falo o que eu penso, as pessoas me interpretam mal. Então, às vezes você vê que eu já trabalhei numa empresa que eu vi a pessoa roubando e eu tive que aguentar. Entendeu? Aí pra mim já ia resolver na hora, entendeu? E aí pra mim é complexo isso, que é independente, que eu tenho os colaboradores, hoje que é mais velho, a Isadora e Yuri, e
a gente trata sempre com transparência e sinceridade. Então, às vezes, a gente não permite falsidade. Às vezes, quando você vê umas coisas, você tem que aguentar, bicho. Aí é complexo, tá? Eu acho assim que eu tenho um complexo assim com as pessoas que se negam a aprender, né? Que aprender é tão bom, cara. Assim, tipo assim, se eu pudesse, eu era engenheiro para construir minha própria casa, eu era médico para fazer o auto atendimento. Se eu pudesse aprender, aprendia, sabe? Assim, quando eu não sei de uma coisa e eu começo a aprender, aquilo ali me dá tanta satisfação, né? Não é só em história, não. Em várias coisas, várias áreas. Às vezes vem um cara lá fazer um serviço, um pintor, um pedreiro na sua casa, o cara te ensina alguma coisa, você aprende ali na área dele, né? Então, eu acho assim que quando as pessoas rejeitam conhecimento, isso é um complexo aí pra mim. Morro de rir quando? Como? A pergunta? Morro de rir quando? Com os amigos na resenha, né? Quando nós estamos tomando alguma coisa e fica logo alegre. O que eu menos gosto de mim? O que eu menos gosto de mim é muita cobrança. Me cobro demais, velho. Às vezes passo do limite. Um pouco de ansiedade. Às vezes a gente tem algumas coisas e aí fica um pouco ansioso. Se realmente a gente vai dar conta ou alguma coisa, aí fica um pouco. Às vezes a gente tem esse um pouco. Fica. E o que eu mais gosto em mim? Rapaz, eu acordo, já vou trabalhar, independente. Então eu gosto desse tema, não acordo cedo, fazer caminhada, vou correr atrás. Então isso eu gosto de mim, dessa forma. Às vezes eu gosto demais quando a pessoa, se eu errar em alguma coisa, se um amigo meu não me corrigir, eu fico com raiva. Porque quando ele me corrige, eu entendo que eu vou ter uma oportunidade de eu fazer diferente. Então, quando você erra e tem uma pessoa que vai lá e dá a mão, olha, você errou ali, faça assim. Então, para mim, é mais uma oportunidade. Quando você erra e deixa no erro e você não fala, é péssimo. E também, assim, acho que quando você erra, a pessoa vir até você ouvir a sua versão, né? Antes de tirar as conclusões, né? Ouça a pessoa, né? Primeiro e depois você tira suas conclusões. Mas às vezes as pessoas, antes de conversar com você, já por ouvir alguma coisa, quer já fazer um julgamento, né? Já completando a sua fala, eu tenho outra visão, assim, quando as pessoas de fato te conhecem, que às vezes você está rodeado de amigos achando que é seu amigo e não é, e aí houve uma história de B lá, só que quando ele de fato te conhece, não, eu vou perguntar a fulano, elas não tiram conclusão nenhuma, e outras não, fala que seu amigo saiu o primeiro a te meter a bomba, entendeu? E uma palavra que o defina? Que me defina? Rapaz, e uma fé. Trabalho, viu? Conhecimento. Pois bem, chegamos ao nosso fim do nosso bate-papo. Eu gostaria que ambos pudessem fazer as considerações finais, para daí eu fazer o encerramento desse podcast. Então, agradecer a sua audiência que ficou com a gente todo esse tempo aqui, né? Acho que essa mensagem que a gente está passando vai ser acolhida, né? A população vai refletir, né? Vai assimilar, vai passar para outras pessoas, né? Esse sentimento que a gente tem aqui de fazer uma defesa do município, de fazer uma defesa do crescimento do município, da população. Eu acho que é muito importante que as pessoas levem essa mensagem com elas, né? E aí a gente vai chegando aqui nos espaços e depois aqui, Kainan, a gente vai se encontrar um pouco mais na frente para a gente fazer um balanço, né? Realmente, desse sonho que a gente está começando aqui a construir. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, mas você vai convidar a gente aqui breve, espero, para a gente vamos fazer um balanço aqui já desse projeto já encaminhado, né? E eu quero agradecer aqui
novamente o convite, né? E também só desejar boas coisas para você, para só o crescimento aqui do canal, Obrigado. do seu trabalho. Muita prosperidade para você. Eu agradeço a Deus, agradeço ao André pelo convite, pelo desafio, a Kainan também, por fato de estar aqui no podcast, e a toda a população tucanense também. Agradeço a todos os clientes, amigos, né? A gente já está no comércio há um tempo, então eu fico muito grato pela confiança de todos. Então, para mim é um motivo de muita alegria, né? De estar aqui. Quem me conhece, a minha história sabe. Então, assim, eu peço também que a população entenda o que de fato a gente quer passar, o que a gente está brigando, para não estar com conversa, com paralelo, politicagem, com essas coisas. Nossa intenção não é essa aqui, a gente está brigando por um bem comum. Exato. De todos. A gente não está aqui com coisa. Então é isso. Eu fico muito grato a todos aí. Desejo sucesso. A Kainan pro seu estúdio. Tá de parabéns. Obrigado. Pro seu estúdio. Então a André pelo seu trabalho e também a prefeitura. Esperamos que ela possa também estar conosco, somando esforços e abraçando essa causa aqui para um bem comum de todos, né? É isso. Quero agradecer imensamente a presença de ambos por ter aceitado o convite aqui da Casa das Ideias, explanar todo esse projeto. Espero também que não só o poder público venha contribuir, né, a qual todo mundo tem essa expectativa, assim como os demais empresários que possam acreditar no projeto de vocês, que possam de alguma forma, direta ou indiretamente, agregar. A gente sabe que o nosso município ainda depende, ainda é carente, né, dessa questão de empreendedorismo, e diante dessa virada de chave que vocês estão dando os espaços iniciais, esse engajamento, possam de alguma forma abrir a mente das pessoas, né, a sair da caixa, que esse projeto aí contribua tanto no poder acadêmico quanto no poder econômico, que vão estar ali de forma paralela. Sem sombra de dúvidas, vai trazer pessoas aí de diversos perfis, diversas culturas, que vão trazer de forma enriquecedora para o nosso município, né? A gente imagina, mas a gente sabe que na realização vai surgir possibilidades a qual está no papel, mas sem sombra de dúvida vai vir possibilidades imagináveis e surpreendentes. Desejo boa sorte a todos. Quero agradecer imensamente a todos os seguidores, a todas as pessoas que direto e indiretamente acreditam na House. Agradecer mais uma vez a Invicto Vídeos, esse parceiro que sempre acreditou desde o início, está apoiando o nosso projeto. Você que deseja melhorar o seu ambiente da sua casa diante dos serviços que a Invictus Vidro proporciona no seu portfólio, vá lá, entre em contato com o mesmo e você, sem sombra de dúvida, vai ter profissionais de qualidade. Mais uma vez, gratidão, muito obrigado. Casa das Ideias, seu novo espaço de informações.